Olá a todos, sejam mais uma vez bem-vindos a mais um estudo no canal Clamando no Deserto. Caso você, assistindo esse conteúdo, veja importância nele, peço que nos ajude curtindo, compartilhando, se inscrevendo para que nós possamos alcançar cada vez mais pessoas. O estudo de hoje vai ser a objeção 12 do livro, vamos ver aqui, Respostas a Objeções. A objeção 12 diz o seguinte: através de Moisés, Deus deu mandamentos ao seu povo. 15 séculos mais tarde, Cristo também deu mandamentos. Os adventistas não conseguem fazer uma distinção entre a lei de Deus, que foi abolida no Calvário, e os mandamentos de Cristo, que são obrigatórios para o cristão. Os adventistas erroneamente sustentam que os 10 mandamentos e os mandamentos de Cristo são o mesmo e igualmente obrigatórios. Aqui está uma ideia, então a objeção termina aqui, né? São o mesmo e igualmente obrigatórios. Aí começa a fala do autor. Aqui está uma ideia nova e surpreendente. É um sinal de legalismo guardar os mandamentos do Pai, mas um sinal de graça guardar os do Filho. A essência da maioria dos argumentos contra a lei que temos considerado é: o cristão não tem nada a ver com a lei, significando a lei dos 10 mandamentos. Agora somos informados de que o cristão tem muito a ver com a lei. De fato, ele deve obedecer a muitos mandamentos porque várias referências são dadas, para provar que Cristo apresenta uma lista de novos mandamentos. Ele fala sobre o Sermão da Montanha, né? Ele fala: basta resumi-los dizendo que tratam uma variedade de relacionamentos humanos e são, na verdade, uma exposição do que chamamos de regra áurea. Uma série, se nós olharmos para o Sermão do Monte, nós vamos ver uma série de comportamentos que tem muito a ver com várias instruções que foram dadas por Deus lá no passado para Moisés, e não só para Moisés, desde Adão e Eva. De fato, a regra áurea é dada como uma espécie de clímax desse sermão. Por estranho que pareça, essa mesma referência é dada, entre outras, para provar que Cristo expõe um novo código de leis. Mas leemos o texto: tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei-os também a eles, porque esta é a lei e os profetas. Seus vários mandamentos no Sermão da Montanha são sumariados na regra áurea, e ele fala da lei e dos profetas, se referindo ao quê? Os livros, eles eram divididos em lei, profetas e escritos, né? Então, quando ele fala a lei e os profetas, ele está dizendo o seguinte: todas as escrituras, elas caminham para isso. Tudo que foi dado por Deus de Gênesis a Malaquias, caminha para isso. Que Cristo estava realmente comentando e expandindo especificamente a lei de Deus, dos 10 mandamentos, é evidente em várias das referências. Tende cuidado em guardar-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Ouvistes o que foi dito: não adulterarás. Eu, porém, vos digo: qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura, no coração já adulterou contra ela. Mateus 5, 27 e 28. Foi do agrado do Senhor, por amor da sua própria justiça, engrandecer a lei e fazê-la gloriosa. Foi o que Jesus fez, basicamente, né? Isaías 42, 21. O bem conhecido Pulpit Commentary observa sobre esse texto: ele engrandecerá a lei, mais exatamente magnificará a lei, a apresentará em sua grandeza e glória diante do seu povo. Isso não significa apenas a entrega original da lei no Sinai, mas também sua constante inculcação por uma longa série de profetas. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Mateus 19, 16 e 17. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. É uma citação de Levítico 19, 18. Quando o jovem disse que havia guardado todos os mandamentos, desde a sua mocidade, perguntou: o que me falta ainda? Cristo disse que vendesse tudo o que possuía e desse aos pobres. Seguindo a Jesus. O mandamento de vender era simplesmente uma exposição do 10º preceito e um comentário sobre Lucas 12, 15. Segue-me significava que o jovem devia virar as costas para a santa lei de Deus? Obviamente que não.
O próprio Cristo expressou reiteradamente que não veio estabelecer novas leis, porque eu não tenho falado por mim mesmo, mas o Pai que me enviou, esse me tem prescrito o que dizer e o que anunciar. E sei que o seu mandamento é a vida eterna. As coisas, pois, que eu falo, como o Pai me tem dito, assim falo. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. A palavra que estás ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. Quando Cristo enviou seus discípulos na grande tarefa de levar o Evangelho a todas as pessoas, disse que deveriam ensinar todas as coisas que vos tenho ordenado. Mateus 28, 20. E ele disse: o Pai que me enviou, esse me tem prescrito o que dizer e o que anunciar. Ou seja, ele está enfatizando claramente que a lei de Cristo é a lei de Deus, não teria como ser diferente. Que o Pai e o Filho estão unidos no assunto de mandamentos é ainda revelado pelo fato de que Cristo estava presente quando os israelitas se encontravam no deserto, onde receberam a lei dos 10 mandamentos, ali uma série de instruções, inclusive os 10 mandamentos, né? Não precisamos mais guardar os mandamentos de Deus, mas apenas os de Cristo? Os textos diante de nós apresentam a resposta clara. Por precaução, acrescentemos mais 2. Os restantes, os que guardam, o povo remanescente, né? Os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus, Apocalipse 12, 17. Ou seja, ele não diz os mandamentos de Cristo, ele fala os mandamentos de Deus, o testemunho de Jesus, e ele fala, são complementares, eles não são, um não exclui o outro. O que Jesus deixou e o que Deus estabeleceu no passado são complementares. Os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus, Apocalipse 14, 12. Aqueles que não estão sujeitos a Deus, Paulo assim os descreve. Por isso, o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Então veja que a ideia de que existem leis separadas, Deus deu um conteúdo, Jesus veio, deu outro totalmente diferente, e existe um certo conflito, né, na questão de dizer o seguinte: o que foi dado de Gênesis a Malaquias precisa ser repetido de Mateus a Apocalipse para ter validade. Eu particularmente não conheço base bíblica para isso. Se você conhecer, fique à vontade para comentar, o que seria um grande contrassenso, porque não existe base para isso. Nós vemos que os mandamentos que foram dados para o povo de Israel, eles já existiam muitas das instruções já existiam há muito tempo. A ideia de sacrifício de animais já existia. A ideia de não cobiçar e não furtar já existia, o princípio com o mandamento que Deus deu para Adão e Eva. Não mentir já fica claro para nós quando nós vemos a atitude de Deus com relação à serpente. Não assassinar, nós vemos claramente nas falas de Deus com relação a Caim e a própria atitude de Caim depois de ter assassinado seu irmão, sabendo que aquilo era errado. Não adulterar, nós vemos na fala de José, quando ele diz: por que eu pecaria contra Deus? Não é? A ideia de que as pessoas que não seguem a Deus, podem ser assassinas, é a ideia que Abraão colocou quando ainda era Abraão, né? Quando foi perguntado para ele por que ele havia mentido ou omitido alguns pontos, ele fala: porque ao chegar nesse lugar eu pensei, não há temor de Deus aqui, não há temor de Deus nesse lugar. Então, o tempo inteiro a Bíblia fala em obediência. Obediência é um requisito dado por Deus. Porque se não existe pecado onde não há lei, então existe lei. E o resultado do pecado ele foi imputado desde o momento que Adão pecou. Ou seja, não existe a ideia de que não precisemos de lei em algum momento. Não é? Portanto, a ideia de que existem os mandamentos de Cristo e os mandamentos de Deus e eles são diferentes, essa ideia não existe. O que nós entendemos como cristãos, quando Jesus veio, ele sendo o nosso sacrifício, não precisamos mais de sacrifício, e ele sendo o nosso sacerdote, não precisamos mais de sacerdote. Agora, ele é o nosso descanso, então não precisamos mais do sábado. Ora, ele é nosso pai, não precisamos mais de pai e mãe? Ele é o esposo da igreja, então as mulheres não precisam mais de marido? Veja que é uma ideia absurda dizer que por Deus ser o nosso descanso, nós não precisamos descansar. Né? Daqui a pouco só faltaria alguém dizer, por Deus ser o nosso descanso, não precisamos mais dormir.
Não precisamos mais ter momentos de relaxamento, nós podemos trabalhar 24 horas por dia, 7 dias por semana, ou ficar em atividade constante. Óbvio que nenhum ser humano pensa assim. E da mesma forma que nós percebemos que nós precisamos ter um momento de sono, nós percebemos que nós precisamos ter um dia para nos desligar das coisas seculares, assim como nós percebemos que a Bíblia fala da necessidade de não ter outros deuses diante de Deus, não fazer imagem de escultura, não tomar o nome de Deus em vão, de ter o dia para descanso, que é o sábado que Deus estabeleceu, a necessidade de honrar pai e mãe, a necessidade de não assassinar, a necessidade de não adulterar, de não furtar, de não mentir, de não cobiçar. Isso é muito claro na Bíblia. Não existe nenhum requisito na Bíblia dizendo que isso se tornaria desnecessário, né? Então, vamos pensar, por exemplo, a fazer negócio fraudulento, né? Jesus veio, então nós podemos fazer negócio fraudulento, nós podemos seguir a multidão para fazer o mal, nós podemos nos meter em mexericos contra as pessoas, nós podemos ver um animal do nosso inimigo em dificuldade e podemos deixá-lo morrer. É óbvio que não, são todas instruções que foram dadas desde sempre. Não é? Então nós vemos que existe uma falha nessa linha de raciocínio. Que Deus nos abençoe. Gostaria de te convidar para uma oração final. Obrigado, Deus, por mais uma chance de refletir sobre as tuas palavras, que façamos tudo segundo a tua vontade, não a nossa, nos perdoe por nossas falhas e pecados. Nós imploramos em nome de Jesus. Amém. Sejam muito bem-vindos e até o próximo estudo.